Ei, Luana! Tá ouvindo? Tô, agora sim. Tá ouvindo? Sim, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. E aí, como é que você tá, minha linda? Bem, graças a Deus. E você? Tudo certo? Maravilha, tava louca pra te conhecer. Parabéns pela nota, parabéns pela história, parabéns por tudo. Conta aí pra Obrigada. gente. Luana, o pouco que a gente conversou, a sua história é super inspiradora. Queria que você me contasse É, mais. Queria saber como é que foi esse processo todo para você, de preparatório para o TOEFL, os seus sonhos. Como é que foi tudo isso? tá. Então, na verdade, eu não falava inglês até ano passado. Eu nunca tinha feito aula e eu assistia muita série, eu assistia muito Tá travando um no pouco, né? Netflix. Você sabe, deixa eu ver se eu mudar de lugar, às vezes a internet fica melhor. Opa. Vou colocar aqui também. Então, agora tá melhor ou não? Tá bem melhor. Eu também vou ligar outra coisa aqui porque o som não tá muito bom. Só um minutinho, peraí. Tá. Deixa eu ver aqui. Gente, cadê? Deixa, eu não tô achando. Vai na sorte então. Vamos lá. Fala. Então, que eu tava te falando que eu nunca tinha feito aula de inglês, né? Até ano passado. Nunca, Porque, nunca? não, eu fiz uma vez, fiquei 2 meses e saí. Então, e eu aprendi aquelas coisinhas assim, blue, yellow, sabe? Mentira, Luana. Você aprendeu esse inglês todo para essa nota em quanto tempo? Em um ano, um ano. Meu Deus do céu. Uau! Foi Incrível. bastante forte. É, Em janeiro, quando você fez o teste de nivelamento para entrar no treinamento, o primeiro teste que você fez lá, qual foi a sua nota? Qual foi o seu nível? olha, eu não lembro direito, mas eu acho que tinha dado B1 naquela época. Eu tinha B1, vindo, né? já estava estudando. Não O tinha sido primeiro teste. A2, não. Eu lembro que era tipo um A2, B1, uma coisa bem assim, não é? Eu lembro que um foi B1. Um foi B1. O outro eu acho que foi A2, que eu acho, agora eu não lembro qual que é qual. Porque são dois que você pede, né? Foi Um era A2 e um de B1, foi gramática. isso mesmo. A2 e B1. Eu acho que deu o listening maior, se eu não me engano. Eu não lembro porque eu não anoto, sabe? Mas eu lembro que foi uma nota bem baixa. Não tão baixa, né? Porque se for ver também, considerando um pouco de inglês, que é o pouco tempo que eu já tinha estudado, já estava bom. E eu nunca tinha estudado, né? Eu nunca tinha feito aula de inglês, essas coisas. O máximo que eu fiz foi 2 meses, eu saí. E aí eu passei no processo seletivo de intercâmbio da minha faculdade. E eu escolhi para Portugal, né? Justamente porque eu não falava outra língua. E aí foi lá em Portugal que eu vi, assim, a importância do inglês, porque lá eu precisava de inglês para tudo. E eu achava engraçado que quando eu estava conversando com alguém que falava inglês e tal, eu entendia o que a pessoa falava, sabe? Eu ficava, por que eu tô entendendo? Eu nunca fiz aula. E aí, não tudo, óbvio, eu entendia, sei lá, uns 40% do que a pessoa falava, mas eu entendia, sabe? Pelo contexto, dava para ir com alguma coisinha. E aí eu ficava pensando, né, porque que eu tava conseguindo entender. E aí eu pensei, eu acho que é, com certeza, por conta das séries, né? Que ficar assistindo série no Netflix, acaba que a gente aprende um pouco. Aham. E aí lá, isso foi em 2018, né? Que eu fui para lá em fevereiro. Então, em março de 2018, eu fui numa escola de inglês lá em Portugal e fui fazer o teste de inglês para ver que nível que eu tava, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, será que eu já tava achando naquela época que eu tava no intermediário, né? E aí eu fui fazer o teste e eu caí no A2, em tudo, o A2 lá na escola. E aí eu falei assim, nossa, tá muito baixo, né? Eu achando que eu tava arrasando. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar pela internet mesmo, sozinha, porque como eu fazia Caramba. intercâmbio e lá os horários eram muito flexíveis, então eu ficava bastante tempo estudando inglês. Então eu comecei fazendo Duolingo, aquele aplicativo pelo celular,
e um site de um brasileiro que aprendeu inglês sozinho também, que ele chama Mário Vergara. Eu comecei estudando por lá. Aham. Aí eu fazia Duolingo e o Mário Vergara. E toda vez que a gente saía lá em Portugal, ia para as festas, tinha que falar inglês. Então era um treino também, né? A gente é jogado assim no. Então eu, mesmo errando, falando as coisas, pra você ter noção, eu falava you is, O que é isso? you is, em vez de you are. Ano Aham. passado, hein? Eu falava desse jeito. Não sabia falar passado, falava era uma bagunça, mas dava. E aí eu conheci um menino que era meu amigo, e ele era belga, ele não falava português. Então, todas as vezes que a gente tinha que conversar, eu tinha que falar inglês com ele. Então, para mim, foi aí que cresceu muito. Eu perdi um pouco o medo, sabe? Porque como eu tinha que conversar com as pessoas assim, então eu fui perdendo medo. E aí que eu vi que não é tão difícil, sabe, estudar. E quando eu voltei para o Brasil, eu entrei numa maratona de estudo gigantesca. E como eu estava com vontade de voltar para a Europa, eu fui procurar as provas de proficiência. Aí eu vi aquele, eu não sei como que chama, eu acho que é IELTS ou IELTS, não sei. Aham. E o TOEFL, né? E aí eu achei o TOEFL mais a minha cara, assim. Até porque por ser inglês americano também, deu mais segurança, sabe? Aham. E aí você veio conversar comigo no Instagram um dia, não sei se você lembra. Lembro, lembro. Cada aluno que eu converso, eu lembro. E foi assim, parecia que foi Deus, sabe? Porque eu tava procurando alguém. E eu procurava pessoas aqui para professores particulares de TOEFL. Aqui na minha cidade não tem. Tinha um, mas ele tava com a agenda lotada. E aí Aham. eu tava desesperada, porque eu queria fazer, né, a prova de mestrado lá da Holanda e eu precisava tirar 95, né, para a prova de lá. Só que eu acabei não ganhando a bolsa. Eu passei, mas eu não ganhei a bolsa para ir para lá. Aí eu não vou, né, porque é muito caro, mas eu vou tentar no que vem de novo. Aham. Porque para você ganhar a bolsa nesse mestrado, você já tem que ter mais um mestrado. E eu acabei de sair da graduação, então. Mas não custou tentar, né? Que legal, que legal. Gente, incrível. Incrível. Muito. Foi. Não, é incrível a sua história, é incrível a sua história. Eu tô aqui com umas perguntas para te fazer, justamente porque a sua história é muito inspiradora, Luana. E Aham, inclusive, eu tenho um aluno, que é o João, que aham, ele tá no nível. Ele comprou o treinamento e ele tá no nível A2, quer dizer, não tá nem no nível intermediário, e ele precisa aham. tirar uma nota de nível intermediário. E assim, Quanto? 80? oi? Ele precisa tirar 80? Ele precisa tirar 61. Ah, 61. Ah, 61. Então, é uhum. uma nota que é possível. Só que ele precisa elevar em paralelo com o treinamento, por conta da incompatibilidade do nível de inglês dele. Ele precisa elevar o nível de inglês dele, mas o tempo é curto, né? Sim. Mas foi exatamente o que você fez, né? Foi exatamente. Foi. E você fez Eu com o fiz muita Duolingo dica. com Mário Vergara? Foi isso só que você fez? Não, não. Eu comecei com o Duolingo e Mário Vergara, lá em Portugal. Lá em Portugal eu estudava nesses dois. Aí eu completei o Duolingo, fiz inteirinho. O Mário Vergara eu estudava numa sessão dele que era inglês com vídeos. E aí eu começava, todo dia eu assistia um vídeo, só que não era o suficiente, né, óbvio. E aí quando eu voltei para minha cidade, para Poços de Caldas, aí eu comecei a pegar mais coisas para estudar. E aí eu Uhum. também entrei naquele site IF, sabe? Qual? IF, Ah, sei qual é. English for, acho que é esse. Você Sem Fronteiras, é esse? Eu acho que é Inglês Sem Inglês Sem Fronteiras. Fronteiras? Eu acho que é isso. Eu não lembro mais, porque eu não faço Eu mais acho que é também. esse. E aí, como eu tava nessa época, eu tava com uma agenda muito apertada, porque eu tava no final da faculdade, tinha que fazer, eu fiz direito, né, tinha que fazer monografia, OAB, esse tanto de coisa, então eu fazia as liçõezinhas que tinha nesse site,
eu fazia pelo menos 1 hora do meu dia, eu separava para o inglês, sabe? Eu não deixava passar. 1 hora foi... Nessa época foi bem formiguinha, assim, sabe? Bem construção de formiguinha, mas não importava, porque eu falava assim, a hora que eu acabar a faculdade, aí eu faço uma maratona mesmo, de estudar 5 ou 6 horas por dia. Porque aí eu tive a possibilidade de estudar mais tempo, né? Porque eu tinha formado e a minha mãe deixou eu esperar um pouco antes de começar a trabalhar, ela falou, pode ir estudando inglês. Aí eu estudei como se eu estivesse dando um concurso público. E aí E aí, o seu estudo, você fez como, assim, a parte do inglês, que você precisava elevar o seu nível de inglês? Como é que você estudou inglês nesse período? então, como eu não tinha muito dinheiro para ficar pagando as coisas, eu usei das coisas da internet mesmo. Então, o que eu fazia? E que eu falo isso para todo mundo que pergunta mim como que eu faço para aprender inglês. Eu falo que a pessoa não pode ter medo, porque eu antes tinha muito medo de pegar e, vamos supor, escutar um vídeo e não entender nada e ficar, isso não é para mim. Eu fazia o seguinte, eu pegava podcasts, que eu baixei um aplicativo de podcast, vídeo no YouTube, o site da BBC, o site da é, é, Voice of America, não lembro como que é, eu acho que é isso. E aí eu não tinha medo, sabe? Eu ia, mesmo que eu não estivesse entendendo nada, eu estava indo, tentando prestar atenção, eu ia caminhar, eu colocava um vídeo do TED Talks para escutar, eu estava numa fila do banco, eu estava escutando inglês, eu voltei a fazer o Duolingo, e lendo textos de jornalísticos mesmo, que eu acho que é o que mais ajuda a gente na hora do reading. E aí eu encontrei o seu método, que me deu muita luz, né? Para mim foi o que fez eu tirar uma nota boa, com certeza, porque sem seu método não teria tirado, não importa todo o esforço em cima do inglês. É o que eu falo também, a gente que é do direito, conhece como que é concurso público, essas coisas, a gente sabe que não adianta o nível de conhecimento, você tem que estudar a prova. É a prova, é o padrão da prova. Faz toda a Então, diferença, né? toda a diferença, toda a diferença. E, assim, se for olhar o meu nível de inglês, foi muito esforço, claro. Não é todo mundo que teria o tempo que eu tive para estudar, mas dá para aproveitar, sabe, minutinhos, assim. Você está numa fila para ir para o trabalho, você coloca um TED Talk, e eu começava a ver o meu desenvolvimento de uma semana para outra, era absurdo, sabe? Às vezes eu escutava a mesma palestra 20 vezes, mas eu escutava, sabe? E na primeira vez eu não entendia nada, na segunda eu pegava alguma coisa pelo contexto, na terceira eu já estava entendendo muito melhor, na quarta eu já estava falando junto com a moça, vamos supor. Então foi uma coisa assim, não pode ter medo, sabe? É isso que eu falo. Você seguiu E aquele cronograma do listening? Aquele segui, cronograma? Com aquelas palestras segui, lá? Como é que segui. foi essa experiência? Ah, foi incrível, né? Porque é exatamente o que você fala lá. Você dá muitas essas dicas também, né? De não ter medo, de ir escutando, depois escutar e tentar entender, depois tentar repetir. Eu não fui muito de ficar repetindo, sabe? Eu sou meio assim, eu escutava 20 vezes, mas dificilmente repetia. E aí, o writing e o speaking, eu fiz mais pelo seu método mesmo, porque eu não tinha como fazer outra forma, sabe? Então eu pegava e fazia os textos. Eu devo ter feito daqueles textos lá, eu tenho uma página, eu tenho um documento do Word com todos os textos que eu já fiz, sabe? Do TOEFL. Deu 11 páginas que eu Uau! escrevi. Então foram bastante, sabe? Assim, fiz 11 com páginas de quê? De redação? de redação do seu método. Você fez 11 redações? Fiz 11. Não, 11 redações não, foi muito mais, deu 11 páginas. Porque Ah, uma página uma página deu mais de uma redação por página? é, é, e eu fazia assim, o máximo que eu conseguisse, sabe? Mas você E como eu escreveu? Você escreveu escrevi com bastante. caneta? Ah, não Ah, não, não, com caneta não. ótimo! Ah, No tá Word. digitada, então falo. Já ia puxar Nossa, sua orelha. não, com caneta não. Digitou, Nossa, nem é, uau! Aham. Gente, e que legal! foi Ai, muito adorei. esforço.
E eu acho, assim, que eu tinha plena capacidade de tirar mais que 100 se eu chegasse, porque minhas notas estavam sendo bem altas no, nos meus treinos. Só que eu vou confessar, o que me atrapalhou muito foi eu não ter contratado você ou seja outra pessoa para corrigir o meu speaking e meu writing. Aham. Porque que aconteceu? Eu fazia, só que eu mesma corrigia, uma vez só que um professor corrigiu para mim, e aí ele dava uma nota super baixa, super, super baixa. E aquela coisa, né? Fica questionando o método, nananã, só que eu nem dei bola. E, e como eu não tava com muito dinheiro, sabe, para ficar contratando, então eu meio que fui na sorte. Só que isso me atrapalhou muito, porque eu fui achando que eu tava muito pior do que eu tava, do que eu era. Eu cheguei lá achando assim, nossa, eu vou tirar 15 no speaking, eu vou tirar 12 no writing. Eu tava assim, sem, sabe, eu falei, meu Deus. E isso me deixou tão nervosa na hora que abaixou a minha nota do listening e do reading. E no speaking e no writing, que eu achei que eu ia super mal, eu não fui tão mal. Porque eu tirei 24 no writing e 23, 3 no speaking. 23 no speaking. Eu acho que foi uma coisa assim. Foi. E para mim essa nota era excelente, sabe? Porque ela passava bem do que eu precisava. E nos outros que eu estava indo muito bem, que eu estava tirando 28 em cada um, às vezes 27, às vezes 26, eu tirei 22 e 23, 22 e 23. E essa pontuação, você estava seguindo qual material? Você chegou a comprar aqueles livros vermelhos da ITS ou era outro material? Eram os livros vermelhos da ITS. Essa pontuação nesses livros, né? Nesses livros. Na verdade, eu consegui porque uma amiga minha tinha, então ela me passou todos os documentos. Então eu tinha aquele azulzinho, que é o mais antigo, era o único que eu tinha ele como simulado mesmo, sabe? Então eu fazia o simulado nele. E os outros eu tinha só o livro, então eu fazia as questões, os vermelhinhos. E eu tava indo bem, sabe? No reading e no listening. Só que nos outros dois, como eu não tinha noção se eu tava indo bem, se eu tava indo mal, isso no dia que eu fui ver, eu fiquei apavorada no dia. Apavorada. Então, assim, se eu fosse dar um conselho para alguém que está começando agora, igual eu, no meu caso, assim, que não tem um background no inglês, aquela coisa que foi mais ou menos uma loucura, né, minha vida, assim, no inglês. É, contratar o professor para corrigir, sim, o speaking e o writing, para não acontecer o que aconteceu comigo. Eu fiquei com tanto medo de mal que isso me atrapalhou. E aí, Aham. no fim, hoje em dia, se eu fosse fazer a prova de novo, dá até vontade de fazer de novo, sabe? Eu ia fazer de outra forma. Eu fui muito bem, mas eu tenho certeza que eu poderia ter tirado muito mais, sabe? Se não fosse o meu nervo. E eu não sou de ficar nervosa em prova. Eu já fiz concurso público, já fiz OAB, eu passei tudo de primeira. E chegou no TOEFL, eu fiquei que a minha mão tava suando frio. Eu não sei por quê. Eu acho que eu me pressionei demais. Aham. E essa escuridão na minha nota, sem saber se eu estava indo bem ou não no speaking, no writing, me deixou super abalada. E eu, na hora que eu fui fazer o speaking na prova, eu estava extremamente nervosa. Então eu pensei assim, nossa, eu fui muito mal. Eu estava falando, mãe, eu vou tirar menos de 80 nessa prova, eu tenho certeza. Eu fui muito mal, eu não vou conseguir nota nem porque os mestrados que eu estava tentando, um era 95 e outro era nota de 80. Eu Aham. falei, eu não vou conseguir nem o de 80. E eu cheguei, eu chorei. Eu chorei. Eu falei, mãe, eu fui muito mal. Eu tava extremamente nervosa, me atrapalhou pra caramba. E aí, no dia que chegou a minha nota, eu tirei 92. Eu falei, não é possível. Para Então, você você não. ver como as estratégias funcionam, você percebe? Muito, muito, muito. Eu lembro que naquele dia eu tava até conversando com umas pessoas. Tinha uma menina lá que eu via que ela estava usando o método TIP também, porque a gente conhece, né? Na hora que eu escutei ela, o speaking dela, eu vi ela usando certinho. Você sabe o nome dela? Não, eu não cheguei a conversar com ela, sabe? Porque eu só escutei de longe, a gente não teve intervalo na mesma hora. Mas eu conversei com umas pessoas lá que tinham um nível de inglês excelente e estavam arrasados, porque eles não tinham método, né? Então, eu com todo aquele nervo que eu tava e com o nível de inglês meu que sinceramente não é, né? Não, ninguém fica fluente em um ano, todo mundo sabe.
eu consegui chegar no 92, então é óbvio que foi por causa do método, é óbvio. Então eu sempre recomendo, tanto é que eu falei para Gabi do Estudo Certo, né, que até Ela vocês tá fecharam, fazendo. Falei com tá ela hoje. fazendo. Eu passei para ela os materiais e ela tá fazendo. O nível de inglês dela é bem melhor que o meu, então ela vai. Mas foi isso, foi mais ou menos assim. É uma loucura, mas dá certo. Eu sempre acho que a gente tem que ser positivo em relação às coisas e não ter medo, não. Eu não tinha nível. Quando eu fui para Itália, eu lembro que até teve um dia que lá no meu intercâmbio, mesmo que eu fiz mochilão, eu fui para Itália com umas meninas e na hora que a gente teve que comprar um negócio lá, eu comecei a tentar falar inglês, elas riram da minha cara, sabe? Porque, tipo assim, nossa, que vergonha, olha o jeito que ela fala inglês. E hoje em dia eu falo assim, olha só, tinha gente que um ano atrás estava rindo de mim, hoje em dia eu cheguei no nível de tirar 92 no TOEFL. Então Gente, foi muito bom. incrível, incrível. Você foi quase um C1 que é avançado. Tem É, as suas notas, a sua pontuação no reading foi B2, no listening foi C1, no speaking foi B2 e no writing foi C1. Então você está quase com pontuação de inglês avançado, sendo que você começou com um nivelamento que você era A2, B1, né? é, Final de iniciante para intermediário, e você tem aqui uma pontuação 50% de nível avançado, está ali no final do intermediário. é, quase. Foi incrível, incrível a sua performance foi incrível. Então, Ana, vou te fazer algumas perguntas, posso? Tá, pode. Então, tá. Por que você decidiu fazer o TOEFL? Por que você escolheu entre o IELTS e o TOEFL? Qual a ligação que o TOEFL tem com seus sonhos, assim? Qual a importância, o peso dessa prova para você? Então, eu tenho mais vontade de voltar para a Europa. Então, talvez eles falam, né, que o IELTS é mais aceito na Europa. Mas, como o meu nível de inglês era muito baixo e eu estava acostumada a escutar Friends, né, que How I Met Your Mother, séries que são em inglês americano, eu senti mais confiança em fazer o TOEFL, porque eu pensei assim, o britânico, eu ainda me enrolava muito. Hoje em dia eu já consigo entender, sabe? Qualquer dos ingleses, qualquer das nacionalidades, mas na época foi mais por conta do inglês americano mesmo, que eu Ah, senti mais tá. confiança. E como você se sentia com relação à nota que você precisava tirar no TOEFL? Como você sentia, se você tinha algum medo, alguma insegurança? Como você se sentia com relação às suas metas com o TOEFL? Nossa, completamente insegura, porque eu sabia que eu queria dar um passo maior que a perna. Uma pessoa que não tem um nível de inglês quer tirar nível avançado, né? É claro que eu estava querendo abraçar o mundo, mas eu cheguei muito perto, então a gente tem que confiar. E antes do treinamento, você já estava se preparando para o TOEFL? Você chegou a tentar se preparar sozinha ou não? Como é que foi isso Não, antes? eu comecei a buscar, né? Eu não estava preparando ainda. Foi assim, comecei a buscar professores, fui nas escolas de inglês aqui em Poços de Caldas, eu não achava professores especializados. Geralmente os professores nem conheciam a prova. Teve muitos que eu perguntei, eles não sabiam nem o que era. Então, por conta de eu já ter esse background em relação ao concurso público, eu sabia que eu não ia ficar perdendo meu tempo com quem queria me dar aula de inglês. Eu queria realmente um método de conhecimento de prova, padronizado, com estratégia. E aí, um dia, foi muito assim, na sorte, você me mandou uma mensagem no Instagram, e aí você mandou aquele e-book, né? E eu tava bem na época, assim, desesperada, que eu não tava achando ninguém. E aí eu falei, meu Deus, parece Deus. É Deus na minha vida, porque olha só, do jeitinho que eu queria, ainda online, porque pra mim tava. Eu gosto de curso online, porque eu tenho muita disciplina para seguir as coisas. E às vezes no pessoal, né, no ao vivo, a gente não perde muito tempo. O online é aquela coisa assim que vai direto ao ponto.
Então eu fiquei assim, meu Deus, tomara que não seja muito caro. Eu tava morrendo de medo de não conseguir pagar. Eu falei, ai meu Deus, vai ser R$ 1 milhão. Aí eu li o e-book, eu compreendi o jeito que era a prova. Eu falei, e aí eu cheguei a comentar com você, né? Eu acho que eu falei assim, olha, espera que eu vou comprar. E aí eu fui entrar, aí eu conversei com a minha mãe, no começo ela tava assim, ai, mas não é melhor você fazer aula de inglês, porque você não tem nível. Eu falei, mãe, o inglês eu corro atrás sozinho. Eu preciso de alguém que me ajuda a entender a prova. Eu falei, deixa eu fazer esse file pra mim, me ajuda. Minha mãe acabou me ajudando. E aí eu fui conversar com você, quando deu lá que tinha acabado as vagas. Eu fiquei desesperada. Eu falei, ai meu Deus, que azar. E aí eu mandei uma mensagem, né, pra você. Você foi super solícita. E aí eu consegui entrar. Graças a Deus. Foi Deu o que me super ajudou. certo, né? E assim, Aham. sem me conhecer assim, porque esse mundo da internet, né, tem É. muita coisa. Por que que você me deu esse voto de confiança? Da onde que você falou assim, não, eu vou confiar nesse curso, vou confiar nela. Por que que você sentiu isso? Primeiro porque eu vi profissionalismo. Eu tenho. Eu gosto de pesquisar as coisas, sabe? Eu gosto de ver como que a pessoa trata, como que ela lida, como se ela tem honestidade na hora de falar sobre o produto que ela está vendendo, porque hoje em dia as pessoas às vezes vão vender o produto para a gente, elas omitem as coisas, elas falam, não tem honestidade. Eu achei você muito honesta na hora de falar sobre o produto que você está vendendo e você, assim, além de demonstrar muito profissionalismo, você está muito à disposição. Isso é uma coisa muito difícil também, quando a gente vai buscar alguém, depois que a gente paga, a pessoa some. Você não vê mais, né? Você não, você está sempre ali, você está com seus alunos, você quer saber a nossa história, você está buscando aquele e-book que você fez. Eu nunca vi alguma coisa parecida na internet. Eu fuço, viu? Eu gosto de fuçar. E eu nunca vi. Então, para mim, eu senti muita confiança, de verdade mesmo. Ai, que lindo, gente. Eu vou te falar, Luana, eu sou muito chorona, eu fico me segurando para não chorar. Quando eu falo que Ai, quando a pessoa fala alguma coisa. Ah, vamos lá, seguindo aqui cronograma de perguntas, então. Então, quando você viu o valor do treinamento, quando você viu, você tinha esse dinheiro, você não tinha esse dinheiro, o que que te levou a investir? Você tinha esse dinheiro no momento? eu não, mas a minha mãe tinha, né? Então, eu pedi para minha mãe e eu achei, assim, que cabia no orçamento, né? Falei, mãe, vamos, que eu preciso. Então, aí ela comprou a minha ideia, né? E aí foi por isso. Coube no orçamento. Lógico que muitas coisas eu tive ajuda também, porque eu não teria condições de comprar os livros. E aí no começo eu achei um site no YouTube, que é TOEFL with Daniel, uma coisa assim. E aí ele tem várias questões lá, igualzinho o TOEFL, inclusive são dos livros. Eu acho que até o que ele faz lá não pode, né? Pegar as questões dos livros e colocar no YouTube. E no começo eu estava indo por esse site, porque eu não tinha de onde tirar dinheiro para comprar os livros. Só que aí tinha uma amiga minha que ela tinha já um pendrive com todos os livros, ela me passou, foi a sorte. Aí eu comecei a fazer por aí. Então foi aquela coisa, o método e o treinamento, e nas horas que eu tava livre, estava lá, sempre com inglês no ouvido ou lendo alguma coisa. Incrível, né, Luana? Quando tem que ser, né? Quando é É, para ser, a gente faz a nossa parte, né? Quando é. E com passou certeza. algum pensamento na sua cabeça que te fez quase não comprar o treinamento? Hum, Tipo, não tenho tempo, não tenho dinheiro, isso não é para mim, isso não vai funcionar, não acredito nela. Não sei, algum pensamento de dúvida, tipo, não é o momento. Alguma coisa do tipo passou para você na hora? eu fiquei com medo do valor, né, no começo, porque eu não sabia quanto que ia ser. Fiquei morrendo de medo, porque eu não tinha condição, né? E aí eu ia ter que pedir dinheiro para minha mãe e tal. E também eu fiquei receosa assim, será que eu invisto na prova ou invisto num curso de inglês, né, no começo? Só que aí, como eu já tinha, conforme já falei, eu já tinha feito prova de OAB, já tinha feito
prova de concurso público, essas coisas, eu já sabia que é melhor focar na prova do que no conteúdo mesmo. Então foi aí que eu decidi mesmo comprar o curso. E que diferença que faz, né? Que Muito. diferença que faz? A sua pontuação, uma pontuação quase de nível avançado de inglês, não é? Acima Exatamente. do seu nivelamento, Com certeza. né? Com certeza. Incrível. E como é que estava a sua rotina de tempo? Você tinha tempo para encaixar o treinamento na sua rotina ou você teve que se adaptar? Como é que foi essa questão do tempo? Não, tempo eu tinha muito, né? Porque quando eu comecei a fazer o curso, foi no começo desse ano, acho que foi em janeiro, fevereiro, Foi não lembro. janeiro. Janeiro. Aham. E então, eu já tinha terminado a faculdade, tinha apresentado monografia. Eu só estava por conta mesmo de estudar inglês. E eu tive, graças a Deus, essa possibilidade de estudar só inglês. Então eu estava com um tempão mesmo. Eu fiquei só estudando até o dia da. E minha prova era em dia 5 de abril. Aham. Só, só que no dia 5 de abril eu ainda estava um pouco insegura. E eu peguei e adiei para dia em maio, 19 de maio. Eu esqueço tudo. Foi no dia 4 de maio. 4 de maio, isso. Aí eu agendei para esse dia. Foi o dia que eu fiz. Então você fez o treinamento todo em quanto tempo? Treinamento, eu não sei se eu cheguei a acabar ele. Eu acho que faltou um vídeo para eu assistir. Um vídeo. Mas Eu ia fazendo. você Ah, seguiu o cronograma de 7 semanas ou você fez em mais tempo ou em menos tempo? Em quanto tempo você fez o treinamento? eu não cheguei a seguir um cronograma assim certinho, que eu vi que tinha o seu cronograma lá. Eu ia fazendo conforme dava, porque às vezes eu fazia mais o cronograma, às vezes eu não seguia o cronograma nesse dia, mas ficava o dia inteiro fazendo exercício. Então eu fui indo mais ou menos no meu ritmo mesmo. Aí você começou a estudar em janeiro e terminou em maio, é isso? Isso, Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 4 meses? isso. 4 meses 5. estudando. Janeiro, fevereiro, março, É, abril, maio. Mas você já começou em janeiro inglês assim que você comprou? Você começou a estudar em janeiro assim que você comprou? eu não lembro para te falar. Eu acho que eu comprei, foi uma semana depois, eu comecei, porque eu gosto de planejar primeiro. Foram uns 4 meses, então, né? Porque a sua prova foi no início de maio, não dá nem maio. Uns 4 meses, É, né? Que você 4 meses estudando. tá. E qual foi a sua primeira impressão quando você logou na plataforma e começou a assistir às aulas? A primeira Ah, impressão ali do módulo de introdutório, qual foi a sua primeira impressão? eu gostei pelo seguinte, primeiro que é bem organizado, né, a plataforma lá. E eu gosto de onde tem, de ver progresso da gente. Eu adoro, porque eu sou movida a progresso, eu gosto de ver. Então Todo mundo. eu gosto. Nossa, enquanto tem uma linha do tempo, alguma coisa lá mostrando que eu tô indo, ai, adoro. Aí eu já gostei disso, né? E eu gostei também o fato dos vídeos serem curtos, sabe? E a gente ir passando, dá a impressão que a gente tá indo mais rápido. Porque você vai passando o vídeo, entende? Eu não sei, eu gostei disso. Eu gostei porque quando eu fiz videoaula de OAB, essas coisas, os vídeos eram muito longos, né? Então dava a impressão que demorava tanto para, sabe? Parece que a gente não via o progresso. Ali eu via mais, dava mais ânimo. E é pontual, né? Os vídeos são É, pontuais para determinado assunto. Então, se você precisar voltar naquele assunto é, específico, você consegue voltar, não precisa ver tudo de novo, ficar procurando, né? Dentro de 1 hora e meia, 2 horas. bem Eu organizado. fiz isso também porque eu já estudei um dia, eu sei como é Ah, que é vida de aluno, eu já fui aluna. Esses vídeos de 2 horas tem que ficar indo e voltando para achar informação. Não dá, não funciona, né? E você já tinha. Como é que foi o tratamento de choque? A redação, tratamento de choque? nossa, horrível. Eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu não consegui escrever uma palavra. Acho que eu escrevi 100 palavras, uma coisa assim. Foi ridículo. O meu primeiro texto foi ridículo. Aí eu fui assistindo os vídeos, né? E aí aquele método sanduíche, né? Nossa, como é que eu sou burra. E eu achava que não podia colocar minha coisa pessoal, sabe?
eu tentava escrever como se eu estivesse escrevendo um texto acadêmico, sem mostrar a personalidade. Então, eu não conseguia escrever nada. E aí, depois do primeiro texto, né, do tratamento de choque para o texto que a gente vai escrevendo juntos, nossa, aí eu escrevi mais palavras, muito mais. Acho que eu cheguei no nível avançado de palavras, sabe? Acho que foi mais de 300. Eu falei, nossa senhora, como que ajuda? Foi nessa hora que eu falei, eu fiz a escolha certa, né? Ai, que lindo! Que bom! Tratamento de choque é um tratamento de choque, né? É, Naquele vídeo dos and don'ts, eu adoro perguntar. Como é que foi o dos and don'ts para você? Aquele que fala ai, assim, do he, she, it, do you, como é que foi? nossa, eu fazia tudo errado. Eu só fazia os dois, tudo errado. Eu vejo como que é muito bom quando a gente tem uma pessoa que já entende, né, da prova para ajudar. A gente faz tudo errado. Nossa, dá até vergonha. Eu tenho até vergonha dos meus textos no começo. E depois, como é que foi escrever uma redação depois? Como é que foi essa sensação de comparar uma redação com a outra? Ah, foi muito legal. A primeira, então, dá um pico de felicidade, né? Falar, nossa, tão mais fácil com esse método. Aqueles 7 Ws, né? 7 Ws que você fala também ajuda tanto. What, where, why, nananana. Ajudou muito. E aí foi ficando mecânico para mim, sabe? Comecei a fazer tanto que eu, numa rapidez. Tanto é que o meu writing foi a minha maior nota, né? Que incrível, né? Que incrível, né? Você não estava conseguindo nem completar 100 palavras e de repente a sua maior nota, a sua nota do writing foi de nível avançado. Foi de Nossa, nível avançado de inglês. eu Olha não que sabia. incrível. Foi. Aqui, tô com ela aqui. Você tirou 24 pontos no writing, não foi isso? Foi. 24 pontos no writing é nível C1. É nível avançado de inglês, Luana. Muito Nota de feliz. nível avançado de inglês no writing. Para você ver a sua caminhada, que linda, que inspiradora, né? Que emocionante. E como é que foi o speaking? Você chegou a fazer algum antes e algum depois ou não? Antes das técnicas e depois ou não? Fiz. Nossa, também mesma história. Ridículo. O primeiro. Nossa, você tem vergonha. E aí eu comecei a fazer o seu método e eu comecei a decorar o método, né? Porque eu decorava, eu tinha na cabeça já todos os templates lá. E eu criei um grupo no WhatsApp para mim mesma, Aham. chama Estudando Inglês, tem esse grupo até hoje. Só tem eu no grupo. Eu adicionei minha amiga e excluí ela. E lá eu ficava o dia inteiro conversando comigo mesma, usando o seu método. E falando de coisas, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Eu prefiro ir pra praia, eu prefiro ir pro campo. E começava as coisas que vinham na minha cabeça, sabe? E ia falando. E eu fui me desenvolvendo. Fui me desenvolvendo. E naqueles também que você tem que ler um texto, um artigo, escutar uma aula, eu também estudei bastante. O seu método para mim, foi fundamental nisso aí. Porque uma vez eu fiz com um amigo meu, eu fiz um speaking. E eu lembro até aquela questão 5 que tem que dar opinião. E Aham. aí eu fui falando, eu tinha achado que eu tinha ido super bem. Aí ele falou assim, você esqueceu a parte fundamental da questão, você não falou a sua opinião? Nossa, e agora com o seu método, eu não consegui, não tem como esquecer que você tem que dar a tua opinião. Você já vai direto ao ponto, né? Você dá uma introduçãozinha ali, já vai direto ao ponto. Eu fazia até um esqueminha, assim, que eu tinha. Aqui eu colocava a parte principal, as duas, as duas soluções, o pós, o contra, o pós e o contra. Aí eu já ia certinho. Rapidinho, Tanto é né? que, é, certinho, Não, pra mim é foi muito incrível bom. mesmo. Faz muita diferença. E você já tinha feito alguma prova do TOEFL, mesmo que em casa, algum exercício do TOEFL antes do treinamento? Antes não, nunca tinha feito. Não, né? Tá. Foi só depois. Então você estudou inglês e estratégias, né? Ao mesmo tempo. E o que você acha que trouxe de transformação para você? O que mudou agora com essa nota que você tirou? O que muda na sua vida? Nossa, tanta coisa. A primeira coisa é eu tenho acesso a muito mais coisas hoje em dia na internet, livro, porque quem sabe inglês tem um mundo de possibilidades, né?
Então, por exemplo, às vezes eu tô no YouTube, eu vou assistir aula lá da universidade, tem universidades dos Estados Unidos que elas deixam aulas gratuitas, né, no YouTube e tal. Eu tenho acesso a... Qual universidade está assistindo esses dias? Acho que era esqueci, da Califórnia? Não lembro. Mas era uma universidade lá famosa dos Estados Unidos, estava assistindo aula sobre artigo científico que me ajudou pra caramba. Hoje em dia eu já consigo escrever artigo científico de uma forma que eu nunca aprendi aqui no Brasil, por conta do inglês. A prova do TOEFL vai me ajudar, está me ajudando, inclusive, em questão de emprego. Para arrumar emprego está muito mais fácil, né? Eu tendo uma nota para provar ali que eu falo, que eu entendo, é muito mais fácil de conseguir emprego. É um mar de possibilidades em termos de mestrado, que é uma coisa que é um sonho que eu tenho para fazer. Eu adiei ele, né? Porque eu não consegui a bolsa. Eu consegui bolsa em Portugal, um curso inteirinho em inglês. Só que como o meu sonho é aquele da Holanda, eu vou esperar mais um pouco e vou fazer de novo depois. Você vai fazer de novo? Vou tentar de novo. Você já está acompanhando as mudanças que já coloquei na plataforma? Não? Ainda não. É que eu preciso ainda melhorar o meu currículo para poder ganhar a bolsa, né? Então eu preciso escrever artigo científico e entrar num outro mestrado antes de ir para aquele que eu quero, para poder ganhar a bolsa. Então, eu ainda tenho que correr atrás de várias coisas. Então, eu vou adiar um pouco mais, de novo, né? Mas eu estou continuando estudando. Eu não comecei ainda de novo, mas eu vou continuar assistindo lá. É até bom você falar, porque eu nem sabia que mudança. Não, a prova só vai diminuir de tamanho, tá? As estratégias são as mesmas, só que eles acho que caiu a ficha, né? Que a prova era muito cansativa. Então agora a prova vai ter 3 horas de duração. E a única coisa que eles fizeram foi diminuir o número de questões por sessão. Então, no Reading, por exemplo, eram de 12 a 14 questões por texto, agora vão ser 10 questões. No Listening, diminuíram as questões. No Speaking, vão tirar 2 questões, mas ainda não falaram quais são as 2. São 6, né? 2 vão sair da prova. Então, a única coisa que eles fizeram foi diminuir o número de questões. As que vão ficar são as mesmas estratégias. Então, no Reading não vai continuar o mesmo tipo de áudio, o mesmo tipo de texto. No Listening também vai continuar o mesmo tipo de áudio, só vão retirar algumas questões. E no Speaking vão excluir 2. Então, não impacta em nada que você já aprendeu. Tem até que falar para a Gabi, porque ela tá morrendo de medo desses negócios de mudanças, né? Ela tava falando que ela quer fazer a prova antes das mudanças. Não, tem um vídeo já na plataforma, já na introdução então tem um vídeo. Esse vídeo também foi enviado por e-mail, dá uma olhadinha na sua caixa. Falando das mudanças, para ficar tranquilo, que na verdade foi só realmente redução da carga horária da prova. Então as estratégias todas permanecem. A prova só ficou menos cansativa. Entendeu? E como você se sente agora? Depois você tá com essa nota aí, esse notão quase avançado de inglês. Ó, sabe quanto é que é nota de nível avançado de inglês? 95. Você tirou 92. Para quem não falava inglês há um ano atrás e estudou 4 meses para a prova, você tirou quase uma pontuação de nível avançado de inglês. Luana, como você se sente? Eu fiquei muito feliz e para mim, assim, eu gosto de ver que quando a gente corre atrás, as coisas acontecem realmente, né? Para mim, isso para mim, assim, ajuda em nível pessoal, sabe? De ver que eu sou capaz de fazer as coisas, de ver que quando a gente tem as ajudas certas, a gente consegue. E que as coisas não são impossíveis. É lógico que eu tive que me esforçar demais, né? Mas eu cheguei num nível em que eu já vi gente falando que é impossível na internet. Você nunca vai conseguir chegar num nível tão alto de inglês se você não fala. Já ouvi várias histórias. E a gente tem que acreditar na gente e também não ter medo, né? Então, para mim foi incrível, assim. Em relação pessoal, eu me sinto muito feliz comigo mesma, de ver que eu sou capaz. Para quem está onde você estava, Luana, eu tenho hoje alunos onde você estava.
alunas com essa questão do inglês não ser compatível com a nota. Quer dizer, eles precisam correr atrás do inglês também, porque a estratégia, ela te dá, ela te leva até um certo ponto. Dali você tem que realmente ter uma base de inglês, senão você não consegue nem aplicar as estratégias, né? Então, eu tenho hoje alunos na situação que você estava lá atrás. Se você pudesse dar um conselho para eles, falar assim, olha, isso aqui deu certo para mim, não faça tal caminho. Se você pudesse dar uma palavra assim de incentivo para quem está com o nível de inglês inferior à nota que precisa tirar e um tempo curto igual você estava para conseguir correr atrás disso. O que você falaria para um aluno nessa situação? Olha, a primeira coisa que eu falo, e eu tenho plena convicção disso, é não ter medo, achar que se você não conseguiu, se você errou essa questão hoje ou amanhã, se você não conseguiu entender o que falou, é porque você é ruim, porque não é. Eu acredito que todo conhecimento humano que esteja ao alcance de qualquer ser humano, como aprender inglês, aprender matemática, qualquer pessoa no mundo consegue. Entendeu? Tem gente que fala, eu não tenho capacidade de aprender inglês, eu não tenho capacidade de aprender matemática. Tem sim, porque qualquer ser humano tem capacidade de acessar o conhecimento que já está na humanidade. Basta esforço e vontade. Então, a primeira coisa é ter uma motivação, não ter medo e saber que tudo na vida é esforço. Então, os conselhos que eu dou para quem não tem dinheiro igual eu e precisa de um nível avançado rápido, usar das ferramentas da internet, porque hoje em dia a gente tem milhões de coisas ali à nossa disposição. É uma fonte inesgotável. Assistir série em inglês é uma coisa absurda de ajudar. Ir nos sites de jornalismo e acessar as informações, atualidades, além de você estar ali entendendo tudo o que está acontecendo no mundo, você também já vai estar melhorando seu nível de inglês. Por exemplo, eu entrava num site e eu ficava aprendendo sobre os presidentes dos Estados Unidos. Hoje em dia, além de ter me ajudado no inglês, me ajudou em conhecimento, coisa que eu não sabia dos presidentes dos Estados Unidos. Hoje em dia é uma coisa que... Então, E também, uma coisa que eu acho que me ajudou muito foi que estudar para o TOEFL é muito legal. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu adoro coisas nada a ver, assim, estudar astronomia, estudar economia. Eu sou apaixonada. Eu leio o tempo todo, tô lendo. Agora eu comecei até a ler livro em inglês. E para mim é muito legal. Peraí, mãe, minha mãe entrou aqui. Para mim é muito legal, era muito divertido estudar para o TOEFL, porque eu estava aprendendo, eu estava lendo um texto sobre raios, como que forma raios, a nuvem. Eu estava lendo sobre um acontecimento de um estouro de um, fala, né, crash de bolha da Holanda há anos atrás. Então, para mim era muito divertido, sabe? Então, a pessoa ela tem que, eu falo que para a gente aprender tem que ser divertido. Para mim era muito divertido, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu gosto de saber das coisas. Gosto de história, gosto de economia. Então, a pessoa que ela vai começar a estudar para o TOEFL, eu acredito que ela também vai gostar demais, porque os textos são muito legais, as aulas são muito legais, e você vê o seu progresso é muito bom para o ego, porque você vê que você é capaz, e não tem dias que é horrível, tem dias que você não consegue escrever uma palavra, tem dias que você vai escutar um áudio e você não entende nada. Tem gente que fala um inglês, você vai tentar entender o inglês texano, por exemplo, eu tive a maior dificuldade da minha vida. Só que não pode ter medo, entende? E tem que saber que é no fracasso que a gente cresce também. Então é isso que eu falo, resumindo, é acessar a internet, porque tem muito material na internet, que nem agora eu comecei a estudar inglês, em francês, eu comecei agora o francês. Eu tô assistindo Peppa, aquela porquinha, Peppa Pig. Sei, eu tenho filhos, eles adoram. E aí no Netflix tem todas as línguas, então olha só que facilidade. Então você começa a aprender. É devagarzinho, tem bilhões de coisas, eu não entendo quase nada do episódio ainda, mas eu sei que é um crescimento. Então, acessa a internet, procura se divertir enquanto você está estudando, tirar proveito daquele conhecimento, porque o TOEFL é praticamente outro ensino médio. Você vai estar lá aprendendo coisas muito legais de física, de economia, de história, de ciências, artes. Eu achava muito legal, realmente super legal. Para mim, agregou muita cultura.
Muito Você viu incrível. aquela minha indicação dos livros da National Geographic? No Vi. cronograma de listening? Lá é só Aham. isso, é uma delícia, eu também adoro. Legal. É muito legal, né? E Uma- a TED Talks também. É super Aham, legal, você super. vendo. Aham. Então é aquela coisa. E tem uma motivação. A minha motivação era voltar para a Europa, até porque envolve não só em questão de estudo, mas questão pessoal também, porque eu deixei uma pessoa lá, então para mim teve toda essa motivação. E, e eu tava assim, firme, entendeu? Quem tem uma motivação e tá se divertindo, vai que consegue. Aham. E se um aluno hoje te dizer assim, ai, Luana, estou em dúvida se eu estudo eu tenho só esse dinheiro aqui, eu tenho esse valor. Não sei se eu faço aulas de inglês ou se eu estudo estratégias de prova. O que que você falaria para essa pessoa? Dê duas Ah, você razões, sabe. dê suporte para sua opinião, Eu, né? você sabe a minha opinião. A primeira coisa que eu ia falar era o inglês você se vira sozinho. A estratégia de prova, não. E eu indico de coração, eu não tô falando isso para te agradar, porque eu não sou a pessoa que fica agradando, não, mas quando eu reconheço e eu vejo que o trabalho foi muito profissional, eu falo. Então, eu recomendo, sim, a pessoa que teve o mesmo nível de inglês que o meu a comprar a estratégia de prova, porque ajuda muito mais. Eu não teria tirado essa nota que eu tirei se eu não tivesse feito o seu curso. É óbvio que não. Eu poderia ter estudado, ficado esses 4 meses nos Estados Unidos que eu não teria tirado essa nota, porque é prova, é igualzinho concurso. Você não estuda para o direito constitucional, você estuda para a prova da FCC, você estuda para a prova da FGV, entende? É igualzinho concurso, então é a mesma coisa. Igual você falava, eu lembro que você falava, tem aluno meu com inglês tabajara que tira uma nota muito maior. E é o meu caso. Então, é estratégia de prova, é óbvio. Isso é óbvio, ainda mais prova padronizada, que a gente já sabe como que vai ser. Uma coisa é se Exatamente. não soubesse, né? Uma coisa é se não soubesse. Agora, a prova que vai repetir, vai ser sempre a mesma coisa, estuda prova, estuda estratégia, vê o que os examinadores gostam. E é isso. Você tá ali para agradar o examinador, não tá para mostrar que você sabe todas as palavras maravilhosas do inglês, não é? E você é um exemplo vivo que dá certo, né? É Com inspirador. certeza. É inspirador. Ai, Luana, adorei conversar com você, adorei especial. A gente, ó, tá desde Você tava no webinário, não tava no webinário? Aham. Tava no Webinar, webinário, eu falei com você no webinário, não foi? acho que foi. Não, não lembro. De Webinar, o que que Natal? é? Que eu, Eu eu acho fiz um que sim. webinário. Sim, eu fiz. Eu Eu só fiz tava. um webinário. Foi o único webinário que eu fiz até hoje. Foi Que no você Natal. falava um pouquinho, né? Foi no Natal, É, foi? eu acho que eu tava assim. Aham. Você estava no webinário do Natal. Foi, eu lembro de todo mundo, você vê. Tem, e eu sinto muita vontade de conhecer cada aluno, sabe? Conversar, saber da história, saber por que está fazendo, como é que está indo. Isso é o que me move, sabe? É muito gratificante isso. E se você precisar de um depoimento meu, eu faço de coração, de gratidão mesmo, sem ter nada em troca, porque para mim foi incrível, sabe? Poder. Foi você que veio atrás, até eu jamais queria descobrir sozinha, né? Porque a gente não consegue acessar todas as ferramentas da internet. Então, para mim foi muito bom mesmo. Tem Ai, muita que gratidão. Luana, você não tem noção como eu fico feliz, porque assim, é isso que me move, sabe? Não é o número de inscrições, mas é o número de histórias, sabe? Histórias É, que a pessoa conseguiu, rumo ao sonho e aqui, tô rumo ao sonho, e eu tô chegando ao meu sonho. Gente, isso é incrível, isso não tem preço para mim. O seu sorriso, você contando essa história com esse sorriso, com essa emoção, isso não tem nada que pague isso, gente. É isso que me move. Eu que te agradeço a confiança, o carinho, tá? E você falou que vai tentar a prova agora de novo, né? Porque você vou quer mais para escalando. frente, né? Porque agora eu entrei num ritmo de trabalho, de agora tem que escrever artigo científico, tem que correr atrás do currículo para melhorar. E assim que eu tiver com isso pronto, e eu ainda tem que abrir as inscrições, eu não sei se eu vou tentar o mestrado ano que vem ou daqui 2 anos.
mestrado na Holanda de novo. Mas eu vou tentar sim, com certeza. Aham. Aí, quando você voltar a estudar, me manda um oi. A Mando gente sim. marca um horário para conversar mais especificamente sobre as suas maiores dúvidas, assim, sabe? A gente troca É, uma palavra sobre, sei lá. Você chegou a baixar aquele PDF de acompanhamento de performance que você consegue ver a questão que você mais erra na sessão do reading? não, não cheguei não. Então, isso é muito legal porque na seção do reading tem todos aqueles tipos de perguntas, né? E é uma tabelinha com o tipo de enunciado de cada tipo de pergunta. E aí você vai, quando você faz o seu simulado e vai corrigir, você marca nessa tabela o tipo de pergunta que você errou. Então, você fez um simulado, você marca na tabela qual tipo de pergunta que você errou. Aí você faz outro simulado, você marca qual tipo de pergunta você errou. Aí você faz outro. Aí você consegue ver onde está o seu ponto fraco. Ah, eu não cheguei a fazer isso, não. Tem lá tem algumas aulas informam sobre esse PDF e fica do lado para baixar. E aí, quando você identifica a questão que você está mais errando, você não estuda a sessão do reading toda de novo. Você só vai naquela aula, daquela questão, para você ver o que está pegando nesse tipo de questão. Então, às vezes, se você conserta só, vamos supor, você está, sei lá, errando a vocabulary question. Ah, então eu tenho que investir em melhorar o meu vocabulário. Então, você direciona os seus estudos de uma forma pontual. Você identifica seu ponto fraco e aí você vai trabalhar naquilo que você precisa melhorar. Você não fica estudando aleatoriamente um livro inteiro, página por página. Você estuda ali, entendeu? Então, É isso melhor. se você tem essas informações, se você tem esses gabaritos aí, e você vai voltar a estudar, lá no treinamento tem essa planilha. Essa não é uma planilha, é um PDF, você baixa e transcreve para esse PDF os seus resultados. Aí você vai ver direitinho o tipo de questão que você mais errou em tudo que você fez. E é nesse tipo de questão, na questão que você mais erra, que você tem que colocar mais energia. Porque, de repente, você só de consertar, só de passar a acertar esse tipo de questão, já te dá aí 2, 3 pontos que é o que está faltando. É verdade. E isso tanto para o reading quanto para o listening. Identificar o tipo de questão que você está travando. Então, o estudo direcionado, quando você identifica seu ponto forte, seu ponto fraco, onde que você precisa melhorar, para você não sair estudando. É assim, estudar capítulo por capítulo de um livro é bom? É, quando você tem todo o tempo do mundo. Agora, quando você não tem, é bom você ir direto no capítulo daquilo que você não sabe, entendeu? Exato. Então, é esse tipo de orientação que é importante quando está se preparando para o TOEFL. Principalmente que normalmente as pessoas têm um tempo mais curto. É bom, o que eu estou precisando de fato estudar, onde é que não está legal? Aí a gente identifica isso junto e aí o aluno estuda o que ele precisa para pontuar melhor. Não é sair estudando aleatoriamente, entendeu? Então, quando você voltar a estudar, me manda um oi, a gente vai conversando, porque você está muito perto. Para sua primeira prova, você está excelente, está fantástico. E agora a prova, na verdade, vai diminuir de tamanho. Ou seja, ela vai manter o nível de dificuldade, é tudo igual, mas diminui os tamanhos. O que isso é o ponto positivo que isso traz? A prova está menos cansativa. E tirar o fator cansaço já é super bom, não é verdade? Uma hora menos. Deu para 3 horas, deu meia hora e pouco, 45 minutos, é redonda, né? Mas não é. Comprido, nossa, extremamente cansativo. É o cansativo, exatamente, tira o cansaço. Então, numa prova longa, que teve um número maior de questões, você conseguiu esse resultado e já está com tudo internalizado, numa prova que diminui de tamanho, as chances de você conseguir uma nota bem maior, as chances são grandes, entendeu? Então, fica tranquilo, você está super bem, super bem, super bem. E eu vou contar a sua trajetória para um aluno em especial, o João, que entrou agora na última turma, que ele entrou meio assim, entro, não entro, não entro. Eu falei assim, olha, é possível. Não vou dizer que é fácil, mas é possível.
Não, é possível, completamente possível. É possível, não é? É possível. Eu Ainda mais conheço que ele não casos de precisa de pessoas uma que nota tão fizeram. alta. Oi? E ele não precisa de uma nota tão alta, né? Que a gente estava falando. 61. Então, nossa, extremamente possível. Mas estudando estratégia, óbvio. Não tem É, jeito. E com disciplina, porque às vezes a pessoa também, se ela não tem a disciplina, é que nem você fala no curso mesmo, né? Você está lhe dando as coordenadas, se a pessoa também não praticar, não adianta. Tem que praticar. tem que colocar, né? Faz toda a diferença. Ninguém passa a prova só com teoria, né? Não, não passa. Ai, Luana, muito bom falar com você, muito bom te conhecer. Gratidão pela confiança, pelas suas palavras, pelo seu sorriso, gratidão pela indicação. Você tem meu WhatsApp, você pode entrar em Uhum. contato comigo. E assim, a gente não perde o contato porque você já fez a prova ou porque, não sei, o meu contato está com você para sempre. Você precisando me mandar um oi, falar alguma coisa, pode mandar, que aluno meu é aluno meu para sempre, Ah, que ótimo. Fico muito feliz. tá bom? E eu tô te indicando para todo mundo, viu? Que me pergunta. Ai, que lindo! Obrigada, obrigada de coração. Muito feliz mesmo. Só agradecer. E assim, quando sair o seu resultado da bolsa, quando sair as coisas, me manda que eu vibro Ah, demais, gente. Eu vibro vai demais. Assim. demorar ainda, mas te mando Eu sim. vibro muito com isso. Você não tem ideia. Cada mensagem que eu recebo é tipo, uau! É isso que Muito faz valer bom, a né? pena, é isso que faz acordar, é isso que faz tudo, sabe? Fazer sentido, é isso que faz o sangue correr, sabe? Eu adoro, E, eu adoro. e o legal do seu curso é que a gente que mora em cidade pequena tem acesso, né? Coisas que só quem em cidade maior teria acesso. E isso é muito bom, dá uma igualada nos alunos. E das Tem que... correções, até te falar, é, eu falo até no workshop, não sei se você participou. O que todo mundo corrige é só o inglês. Só o Uhum. inglês. Então, se você for qualquer lugar, eu não conheço um que não seja, tá? Então, estou falando da minha experiência, que Uhum. até eu construir o treinamento, até eu desenvolver o método. Só corrigem o inglês. Só que tem É, muito mais além do inglês que precisa ser corrigido. Aí a pessoa vai te dar uma pontuação baseada no inglês. Então, se você tem um inglês muito bom, ela te dá uma pontuação muito boa. Só que ela não é, verificou se o conteúdo está dentro dos critérios da ITS, se não está. Então, isso é muito ilusório. Aí baseia tudo no inglês. Então, se o inglês está ruim, a pontuação é ruim. Se o inglês está bom, a pontuação é boa. E os critérios de pontuação e correção da grande maioria desses professores de inglês, na verdade são professores de inglês, é baseado, a correção é toda baseada no inglês. Então a é, pontuação é baseada no inglês. Só que aí não reflete os critérios da ITS. Então ele pontua uma coisa, aí você sai achando, eu estou pontuando baixo. Ou então, eu estou pontuando, mas não é nada disso. Esses foi o que critérios não são aconteceu os critérios da comigo. ITS. Tem que pontuar de acordo com os critérios da ITS. Para corrigir uma prova da ITS, você tem que corrigir seguindo os critérios da ITS, senão você não pode Sim, pontuar. Então, se a pessoa pontua e você pergunta assim, quais os critérios da ITS que você levou em conta para pontuar essa redação? Não sabe, nem sabe o que é ITS, não sabe quais são os é, critérios, não pode te dar uma nota. Está te dando uma nota de inglês, mas não é isso. Então, assim, exatamente. muito cuidado, porque isso é ilusório. Entendeu? No Uhum. treinamento, as correções, elas englobam, elas vão critério por critério da ITS. Para você ter uma ideia, leva em torno de 3 horas a correção de uma redação. Leva em torno de 3 horas a correção de uma redação, quando não mais. Critério é manual. Cálculo é manual. Tudo é de acordo com os critérios da ITS. Item por item, o aluno recebe um relatório que vai junto com os pontos fracos e os pontos fortes. Eu cheguei a te mandar alguns por Uhum. WhatsApp. São cerca de Mandou. 3 horas. E as correções que que a maioria do mercado hoje, né? É aquela Uhum. correção que ele chega assim, ó. Aí ele pega É, um papel aqui. Risca, 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 vermelho, real, pontua. 5 minutos. exato. Então, assim, não tem comparação, não existe como comparar. Mas na cabeça de muitas pessoas eu vou pedir para corrigir. Então, correção é correção. Não é. É. Não é completamente diferente, sabe?
E E é por eles isso que eu peço muito duvidam, né? cuidado. Oi? E às vezes você vai passar por um professor de inglês, eles duvidam do método. Ai, mas não faz assim, faz assado. Todos. E Todos duvidam. Até duvidam. virarem meus alunos. É, Eu tenho professor de inglês que é meu aluno. E é ah, que engraçado, legal. tenho. E é engraçado, é legal receber esse feedback, porque a pessoa sempre pensa que a prova é só de inglês até entender que não é só de inglês. Todo mundo pensa que a prova é só de inglês. É É, uma inovação isso, né? e tem professor de inglês que não tira nota boa, né? No TOEFL. Sabe quanto é que pontua? Eu falei outro dia. Os nativos, eu acho que é 90, uma coisa assim. Tá no Olha meu só. workshop. Vocês, Ah, a nota é nível intermediário de inglês a pontuação. Nem é 90, absurdo. não. Eu não tô com a nota aqui, não. Mas é é nível B2. Ah A lá. pontuação de nativo é nível B2 de inglês. E isso são É. estatísticas da ATS, viu? Estatísticas retiradas do site da ATS. Então, Nossa, qualquer um pode ir lá no site, clicar em cima, ver a nota que um nativo em inglês tira. É equivalente a nível intermediário, Luana. que Então, se absurdo, fosse, né? então, se fosse nível de inglês, É, claro. eles tirariam as maiores notas, né? Não, e a dificuldade, até se a gente for fazer em português, o speaking ou mesmo o writing, é super difícil sem estratégia. Em português, eu não ia conseguir responder. É, exatamente. É isso aí. Luana Melinda, amei conversar com você. Estou aqui para o que você precisar, meu WhatsApp, meu e-mail, no Instagram, tá? Gratidão pela confiança. E qualquer novidade, me manda uma mensagem. Eu gosto de saber se deu Ah, certo, o que que você está fazendo, tá bom? Te agradeço as indicações, te agradeço o carinho, tá? Tudo de bom, minha linda. Ó, tudo de bom. Tudo de bom. beijo. Fica com Deus. Obrigada Beijo. também, viu? Fique com Deus. Tchau, Tchau. tchau.